Olá pessoal, continuando então nossa jornada pelos tipos de manutenção. No vídeo anterior nós demos uma olhada na manutenção corretiva não planejada, que é uma ação reativa simplesmente, na manutenção corretiva planejada, que é para sanar algum defeito já identificado. Vimos os conceitos básicos da preventiva, manutenção baseada no tempo, em intervalos pré-determinados de tempo. Então, na manutenção preventiva, você não analisa se há necessidade de fazer a substituição, você simplesmente planeja o momento em que você realmente irá realizar essa substituição de equipamento ou algum reparo no equipamento. Por isso que é a manutenção baseada no tempo. Agora vamos ver algumas atividades básicas envolvidas na preventiva. Então, são as inspeções, que podem ser caracterizadas como preditiva também. A revisão, lubrificação, calibração, limpeza. Nessa revisão pode ser para equipamentos reparáveis, então você vai fazer um reparo no próprio equipamento, ou substituição também. Então vamos lá. A atividade de inspeção é todo o trabalho de observação da máquina. É a atividade mais importante envolvida, porque quando as falhas são identificadas na sua origem, são facilmente corrigidas. Então, antes da falha acontecer, se eu conseguir perceber que tem algum problema, melhor para mim. E é por isso que ele caracteriza também isso daqui como uma sensitiva, uma preditiva. Todos podem contribuir observando diariamente a variação de funcionamento de suas máquinas. Isso daqui para o operador, desde que ele seja estimulado, tenha maneiras de comunicar o que ele está observando e seja ouvido, né? Ele é incentivado para isso, sem problema nenhum. Aí eu tenho a manutenção preventiva, a lubrificação, os planos de lubrificação, que a gente até cria um plano específico de lubrificação. É todo o trabalho de troca, reposição de óleo, graxa. São a principal função dos lubrificantes diminuir o atrito entre as peças, máquinas. Cada ponta de máquina necessita de um lubrificante específico, como nós vimos já na questão de controles visuais. Os pontos podem ter contatos, onde podemos ter contatos acidental de lubrificação com alimentos, deve ser utilizado lubrificantes atóxicos. Então, cada lubrificante correto, na dose certa, na periodicidade certa, com plano de manutenção bem elaborado de lubrificação. Esse plano de lubrificação é uma ação preventiva. Da mesma forma, a revisão é uma ação preventiva, é a mais clássica de todas. Então, nessa revisão, eu estou trocando peças ou revisando ou reparando equipamentos, fazendo alguns reapertos, ajustes, para que a produção continue tendo a qualidade ou a produtividade estipulada pela capabilidade da máquina. Então, essa é a atividade de maior custo que eu tenho, pois além das peças, mão de obra envolvida, existe um custo da máquina parada. Então, parar a máquina a todo tempo para fazer uma preventiva não é a melhor estratégia, a não ser que seja necessário. Então, você tem que colocar na balança lá quanto custa fazer, quanto custa não fazer, e se tem alguma outra estratégia que eu consiga fazer para evitar tantas preventivas. Que o que nós temos observado em muitas empresas, tenho observado em muitas empresas, é que várias ações de preventivas são inócuas, ou seja, elas não melhoram o equipamento, são desnecessárias porque você troca peças, ou seja, você troca componentes muito antes do final da vida útil do mesmo, então você não está utilizando ele corretamente, está jogando dinheiro fora com isso. Você joga dinheiro fora porque você para o equipamento, joga dinheiro fora porque troca o sobressalente antes do tempo,
joga dinheiro fora porque tem um risco, toda vez que você faz preventiva, de inserir novos defeitos no equipamento. Por isso, a técnica preventiva ela é extremamente importante e deve ser adotada, mas com critérios bem rigorosos para que ela traga benefícios no teu processo. E sempre na preventiva precisa ter um consenso entre as áreas de PCP e PCM. Precisa dessa negociação para a liberação do equipamento. A calibração, assim como o plano de lubrificação, tem que ser um plano específico de calibração. Não podemos operar sem a calibração correta. Você pode perder todo um lote de produção por falta de calibração. Então isso tem um prejuízo muito grande para a empresa. Por isso tem que ser cuidado com muito carinho, parte de calibração. A limpeza técnica também é uma ação preventiva. A limpeza faz parte dessa manutenção e limpar é inspecionar. Então toda vez que você limpa o equipamento, você está inspecionando para saber as condições de usabilidade do mesmo. Ver se tem vazamento, ver se tem folgas, você consegue perceber. De novo, desde que o olhar do operador que faz limpeza, ou mesmo da equipe de limpeza especializada técnica, ou da manutenção que faz a limpeza, seja quem executa esse trabalho. Ele tem que ter essa percepção, esse treinamento para ter um olhar mais crítico e aproveitar a limpeza para fazer essa inspeção. Aí entramos para a manutenção preditiva. Manutenção preditiva eu gosto bastante. E até a definição que é dada na 5462 é interessante. Por quê? Porque é uma manutenção que faz bullying com as outras manutenções. Porque ela diz já de cara assim: quando eu uso manutenção preditiva, é para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Ou seja, se eu estou usando técnicas preditivas e não reduzir a minha preventiva e não diminuir a corretiva, eu estou fazendo alguma coisa errada. E isso precisa ser consertado. Por exemplo, se eu pego lá, a minha meta para realizar todas as minhas preventivas, o que foi programado, é de 80%. 2016, não cheguei a 40%. 2017, cheguei lá perto, 70%. 2018, 70%. 2019, extrapolei, cheguei em 90% do que eu programei. Isso é bom? Beleza, isso é bom. Atingi a minha meta. Atingi a meta de todas as preventivas que eu programei, eu consegui realizá-las sem problema. Foi bem negociado, tinha sobressalente, tinha um pessoal disponível. Ótimo. E se fizer parte da minha PL, melhor ainda. Agora, se eu colocar as corretivas no mesmo processo, o que a gente observa? Que as corretivas têm um determinado índice, dá uma pequena flutuação e aqui até aumentou um pouquinho. Opa, eu fiz mais manutenções preventivas e as minhas corretivas também aumentaram um pouco. Tem alguma coisa errada. Quer dizer que a minha preventiva não está evitando as corretivas. Então eu estou fazendo alguma atividade inócua com relação a essas manutenções. E quando eu jogo preditiva, essas duas têm que diminuir. Se elas não diminuírem, eu só estou fazendo mais manutenção. Estou inserindo uma preditiva, inserindo mais um tipo de manutenção, mais ações de manutenção, mas eu não estou fazendo boa manutenção. Porque muita manutenção é só muita manutenção mesmo. Então, se eu estou inserindo a preditiva, essas outras duas, tanto as corretivas como as preventivas, conforme a própria norma determina, elas devem diminuir. Os tipos de preditiva. Preditiva é a manutenção baseada na condição do equipamento. Ou seja, eu vou verificar no meu equipamento se tem alguma coisa, alguma anomalia acontecendo. Essa anomalia pode ser o quê?
ruído, temperatura, vibração, coloração dos fluidos, alguma coisa que me mostre que algo não vai bem. Mas o equipamento continua trabalhando. De novo, é aquele conceito diferente entre falha e defeito. Defeito, o equipamento continua produzindo, continua executando a sua função requerida, porém com alguma anomalia. Essas anomalias, como eu falei, vibração, temperatura, ruído, coloração. Então, esses são as anomalias, algum vazamento, tal. Agora, a falha é quando o equipamento para de produzir. Ela não cumpre a função requerida, ou seja, o equipamento quebra, travou, parou. Aí eu tenho uma falha. A ideia da preditiva é você identificar o defeito e daí programar uma manutenção corretiva planejada. A preditiva, por si só, ela não conserta nada. A preditiva ela pode ser subjetiva, usando os 5 sentidos. Então você vai observar, vai sentir o aroma, o teu paladar muda dependendo do gás que você está inalando, por incrível que pareça, muda também a sensação do paladar, o tato, a audição. Então, a percepção, a subjetiva, também chamada de sensitiva, que pode ser utilizada tanto pelo operador como pelo mantenedor ou o pessoal que faz a rota de inspeção, ele pode utilizar isso daqui. Não tem uma precisão muito grande, mas é uma opção. Objetiva quando você já usa um equipamento, um analisador de termografia lá, um termógrafo, você pode utilizar, desde que o operador saiba utilizar o equipamento, que é outro engano muito comum. Você compra um equipamento, mas você não capacita corretamente o usuário do equipamento. Então ele subutiliza aquele equipamento. E monitoração contínua, onde você coloca os sensores para coletar direto as grandezas avaliadas. Então você monitora 24 horas por dia todo o processo que você tem. Então, subjetivo. Subjetivo é a forma mais elementar, tipo o ronco do motor do carro, ruído de rolamentos, polias redutores, folgas, trepidações, coloração de fluidos, entre outros. É isso que está sendo observado. São utilizados os sentidos humanos como referencial, sem em algum instrumento mais preciso. Não adianta também querer fazer viscômetro de dedo, ver, esse óleo está muito fino, não, está muito grosso. Ou, tem cheiro de cobre, latão. Menos, um pouquinho menos. Não que não tenham pessoas capazes disso, mas não é a regra. Não é a regra. Então a gente tem que dar uma boa olhada nas limitações desse monitoramento. Ele é importante? É importantíssimo. Uma dica dessa para manutenção, vindo do operador da máquina, é fenomenal, é sensacional. Só que tem que ter esses caminhos. Um dos problemas que nós temos na preditiva é você analisar de maneira inadequada o processo. Por exemplo, você olha essas diagonais. Quem sabe que é ilusão de ótica, beleza. Tem a diagonal A, diagonal B. Qual delas lhe parece maior? Para as pessoas normais, A parece maior do que B. E muito maior do que B. Para aqueles que sabem que isso é uma ilusão de ótica, sabem que A e B têm exatamente o mesmo comprimento. Então isso daqui é uma ilusão de ótica. Então quando você começa a analisar laudos, análise de vibração, análise de temperatura, e não sabe o que está medindo, ou você obteve aqueles dados de maneira errada, você pode cometer esses erros também. São erros grosseiros, mas que vão levar a decisões grosseiras e o descrédito da ferramenta, da metodologia. Monitoramento objetivo. Para esse tipo de monitoramento é necessário do instrumento. As características é o valor, independe do operador do instrumento. O valor pode ser armazenado, é necessário capacitar o operador para usar. E o instrumento tem que ser calibrado para garantir que ele está medindo corretamente.
sem problema nenhum. E o monitoramento contínuo, onde você consegue pegar todos os transientes do teu sistema. O valor independe do operador, os dados são obtidos em tempo real, a identificação dos transientes no sistema, ou seja, aquela coisa que aconteceu só de madrugada, ou só quando você colocou carga no sistema, ele deu uma variação e depois normalizou, aquele impacto você consegue pegar como transiente, e não só na tua rota de inspeção. Eu faço inspeção semanalmente. Se não for naquele momento que você está inspecionando, então você pode perder nessa janela algum transiente importante para a tua análise. Maior confiabilidade no sistema. É possível criar sistemas de redundância em pontos críticos. Eu consigo monitorar áreas de risco sem colocar o inspetor em risco. Áreas explosivas, área muito quente, muito fria. Então eu consigo fazer isso remotamente. E torna-se um fator de economia em relação a prêmios de seguradoras. Numa subestação bem monitorada ou algum forno bem monitorado, onde eu tenho todas essas medidas, então o prêmio do seguro que você pagaria é menor, porque você tem um acompanhamento melhor do teu equipamento, então o risco de um acidente é minorizado, é mitigado. E com isso você consegue negociar valores de prêmio de seguro, e só nessa diferença de valores de seguradora você já consegue pagar essa técnica. Por exemplo, eu tenho esse scanner de um forno de indústria de cimento. Então tem um scanner que vai monitorando ele 24 horas por dia para saber qual a temperatura na face externa desse forno. Se esse scanner tiver com problema, eu paro o meu processo, porque eu não posso operar esse forno sem este controle. O risco é muito grande, não compensa. Eu tenho algumas dicas para você fazer a manutenção preditiva não funcionar na tua empresa. Ou seja, como fazer fracassar uma técnica. Testar a técnica em equipamento com baixa taxa de falha. Então você começa a monitorar um equipamento que não falha, depois de um ano você diz, esse equipamento não falha. Não vai conquistar ninguém. Não capacitar a equipe de preditiva. Vai fazendo o que você vai aprendendo. Não, você capacita e depois vai fazer. Escolher a técnica pelo menor preço, sem verificar a taxa de erro. Eu precisava de uma análise térmica que pegue uma diferença de 0,05 graus de um ponto para o outro. Muito caro, vou pegar um que vê meio grau de um ponto para o outro. Cara, você já está usando um parâmetro errado, não vai medir o que você precisa. Escolher a frequência de amostragem financeiramente. Eu teria que fazer a medição de 3 em 3 meses, mas por motivo de custo eu vou fazer anual. Está fora do jogo também. Sobrecarregar a equipe de preditiva. Você faz preditiva, corretiva, preventiva, cafezinho, cuida do jardim. Não, você tem que ter uma equipe especializada para isso. Colher um monte de dados e não analisar. Estou colhendo dados. Você não analisa, não toma a ação necessária, então não adianta também aplicar a técnica. Esperar que uma única técnica sirva para todas as situações. Então, para cada modo de falha que está sendo observado, tem uma técnica específica que precisa ser adotada. Não acompanhar a evolução de novos equipamentos e técnicas e gerenciar esse processo sem conhecer. Estou cuidando, mas eu estou aprendendo e não sei. Tem um limite para isso, porque senão você também não vai conseguir os bons resultados que a técnica lhe dá. Só para entender como funciona esse sistema, eu estou num nível normal de funcionamento do equipamento. Se eu não fizer nada, ele vai evoluir até uma falha. A partir de um determinado ponto, que é onde eu chamo de defeito, eu tenho a identificação dessa vibração, desse aumento de temperatura. Aqui eu consigo medir. Eu tenho um tempo, um intervalo entre o defeito e a falha, para que eu execute a minha manutenção planejada.
Então, se eu executar essa manutenção planejada nesse intervalo de tempo, eu evito a falha. Se eu não agir nesse tempo, a falha vai parar o meu processo. As inspeções planejadas, a manutenção preditiva. A inspeção, assim como foi falado que alguns chamam de preventiva ou preditiva, indiferente desde que façam e façam bem feito. Aí você classifica da maneira que melhor lhe convém. Aqui alguns exemplos de termografia em grandes áreas. Aqui é o forno da cimenteira, como havia comentado com vocês. Então eu consigo fazer imagens térmicas grandes, diárias, e sabendo o que apresenta um ponto de aquecimento maior ou menor. Em áreas externas você tem que tomar muito cuidado com filtro, com tipo de lente, com reflexo de sol, porque podem ter uns resultados estranhos se você não souber o que está medindo. Por isso precisa de uma equipe especializada e equipamento adequado para fazer essas análises em grandes áreas. Senão você só vai ter uma figura colorida. Aqui, por exemplo, num avião, percebe-se que ele acabou de pousar, os pneuzinhos estão fervendo, a turbina está aquecida, turbina de emergência ali, de acessórios. Aqui é a estrutura toda da cimenteira com forno. O que eu consigo ver numa imagem térmica que eu não consigo ver a olho nu? Aqui a olho nu tem o acoplamento, e vendo esse mesmo ponto com uma imagem térmica, eu percebo que aqui eu tenho um aquecimento maior do lado esquerdo, aqui eu tenho um aquecimento maior do lado direito. Eu não sei se é devido ao desbalanceamento, se é o processo que é assim mesmo, se tem alguma coisa fora do normal. Por isso não adianta só ter a imagem térmica. Eu tenho que compreender o processo que está sendo monitorado. Porque senão eu tenho imagens coloridas, mas a minha decisão em cima disso, a minha análise dessas imagens pode ser furada por desconhecimento. E o desconhecimento leva a esses erros. Por exemplo, aqui, quantos pontos existem nesse quadro, pontos pretos? De novo, quem sabe que é uma ilusão de ótica, sabe que não tem ponto nenhum. Mas os seus olhos veem os pontos pretos. E toda vez que você focaliza no ponto preto que você quer mostrar que eles existem, ele desaparece e ele aparece em outro lugar. Isso é ilusão de ótica. Então, quando você faz uma leitura, seja de análise de vibração, de termografia, e não sabe fazer a leitura corretamente, não sabe como foi medido, qual o processo foi medido, o que você está observando, você pode cometer esses erros e parar equipamentos de maneira desnecessária. Então vamos a alguns exemplos de relatório de preditiva. Isso daqui foi uma monografia de um aluno meu do curso de especialização em gerência de manutenção, que ele aplicou essa técnica na empresa que ele trabalhava e teve excelentes resultados. Ele tentou outras técnicas para melhorar a disponibilidade do equipamento, mas não deu certo. Primeiro ano ele não atingiu a meta, segundo ano ele jogou todas as preventivas para o final de semana, conseguiu atingir a meta de disponibilidade, porém estourou em hora extra, que chamava o pessoal para fazer no final de semana. E daí começou a utilizar a técnica preditiva, e aqui estão alguns extratos do relatório que ele conseguiu e que ele publicou na monografia. Por exemplo, esse disjuntor aqui, 86 graus nesse cabo, 148 graus nesse cabo. O delta de temperatura, ou seja, a diferença 148 para 86, e isso é muito importante na hora que está fazendo a preventiva, análise térmica, às vezes não é nem a temperatura absoluta, mas sim o delta de temperatura entre um ponto e o outro que te indica que tem alguma coisa errada. Mas nesse caso era 62
graus. Recomendação imediata, você está fazendo a rota, vê um absurdo desse, você já comunica e para o processo, que o risco é iminente de explosão dessa chave. Cortar a ponta do cabo e refazer a conexão. Por quê? Porque subindo a 148 graus, você já ressecou essa ponta do cabo, ele não serve mais para contato, teria que cortar o cabo e fazer. Depois que pararam, desmontaram, trocaram a chave, verificaram que internamente o contato da chave, que é esse aquecimento que aparece aqui, estava com problema. E de novo, se deixa essa chave lá, ela vai explodir todos os outros componentes que estão em volta, a tampa do painel, e pode ferir alguém que esteja passando por perto do mesmo. Outra imagem térmica. Na lata desse motorzinho está com 134 graus de temperatura. Se está 134 graus na superfície, dentro você coloca um delta de mais uns 5 graus no mínimo. Então dentro já está com 139, 140 graus de temperatura. Nessa temperatura, o verniz que você tem do teu bobinamento já começa a trincar. Com isso você vai ter correntes de fuga, ou seja, é um motor que vai entrar em curto. Aí o que acontece? Eu tenho essa situação identificada. Eu negocio com o pessoal de operação e digo, eu preciso de pelo menos 20 minutos para substituir esse motor, porque ele vai parar no meio do processo. E ele vai parar quando o processo estiver baixo, a produção baixa ou a produção alta? Produção alta. Quando ele solicitar mais no motor, vai aquecer mais e ele vai queimar e vai parar no meio do processo. Então, negociando com a operação, eu consigo abrir uma janela de produção para substituir o motor. Então eu pego um motor do meu almoxarifado, testo ele antes para saber se está tudo ok, coloco no lugar desse daqui, levo esse motor que está com problema para a oficina de manutenção. Se eu estou trabalhando com ele na minha oficina de manutenção, qual o impacto que eu estou tendo na disponibilidade dele? Nenhum. Então, a manutenção do motor eu faço na oficina. Aqui eu só substituo, coloco o outro no local para o processo continuar funcionando. A mesma coisa naquela chave que eu mostrei anteriormente. Eu mostro a situação, abro uma janela e substituo o componente que está com problema antes da falha acontecer. Então aí eu estou agindo de uma maneira proativa. Aí eu estou identificando com a preditiva o problema, que é o defeito, porque o equipamento ainda está funcionando, então ainda é um defeito, que em breve vai se transformar numa falha. Então, antes da falha acontecer, eu já planejo a minha corretiva planejada e faço essa ação. A mesma coisa aqui com análise de vibração. Eu tenho essa bomba hidráulica, faço o meu espectro de vibração, eu vejo esses picos para saber o que está acontecendo, se é questão de rolamento, se é questão de folga, se é questão de desbalanceamento. Então eu pego no tempo aqui essas vibrações e vejo qual aspecto, vejo que está crítico, que eu vou ter os meus rangers, aviso o pessoal de produção da operação, digo, preciso de uma janela de X minutos, preciso de meia hora para trocar esse motor aqui. Então você vai lá, meia hora, coloca o motor que você tem reserva no lugar, leva esse cara para a oficina e na oficina você desmonta ele, faz toda a análise dos desgastes. Nesse caso foi programado a troca do motor e bomba para avaliação, troca de rolamentos, retentores do motor, usinado o eixo da bomba devido a desgaste excessivo. Mas toda essa manutenção eu faço fora da máquina e o processo está trabalhando com o motor reserva. Esse motorredutor, a mesma coisa. Faço análise, ver, está crítico aqui, está prestes a quebrar. Antes de quebrar, eu coloco o outro no lugar, pré-testado, pego do almoxarifado, instalo lá
e daí a ação que é tomada com o motor fora da máquina. Programada a parada, após a desmontagem foi constatado coroa e pinhão com desgaste excessivo, feita a troca com peças novas usinadas. Então eu faço a manutenção de uma maneira mais segura, mais calma, né? Calma e segura, e sem impactar na disponibilidade do equipamento. É essa a grande arte da manutenção preditiva. É agir antes da falha. E aí ainda tem a manutenção detectiva, que é uma variação dessa manutenção para sistemas que não estão em operação, normalmente sistemas de alarme e de incêndio, onde não são falhas evidentes para o operador, são falhas ocultas. Por exemplo, eu tenho um pneu estepe do meu carro furado. O pneu estepe do meu carro furado impede de eu fazer uma viagem até o litoral e voltar? Não. Eu posso ir até o litoral, voltar com o estepe furado. Porque o estepe está furado, a falha está no estepe, mas é uma falha oculta que não tem impacto no meu processo. Agora, quando que eu descobriria, se eu não tenho nenhuma rota de inspeção de estepe, quando que eu descobriria que meu estepe está furado? Quando eu precisasse dele. Então, quando eu precisar do pneu estepe, eu verifico que ele está furado. Isso não é o melhor momento. Então, sistemas de alarme, de hidrantes e tudo mais, é a mesma coisa. Quando que eu vou descobrir que o sistema de hidrante não tem água pressurizada? Só quando tiver um incêndio? É um risco desnecessário. Então, eu tenho que ter uma rota de inspeção para esses sistemas. Então, o sistema de alarme e incêndio, eu uso a manutenção detectiva para buscar essas falhas ocultas, são falhas que não são evidentes para o operador. Além disso, finalizando, agora tenho a prática da engenharia de manutenção, que é a busca das causas raiz de falha. Então, eu vou procurar evitar que a falha aconteça agindo na causa raiz, bloqueando a causa raiz de falha. Para isso eu tenho que fazer um estudo de análise de causa raiz. Na engenharia de manutenção tem um perfil das pessoas para trabalhar com isso. Ele vai ter que investigar, vai ter que negociar com fornecedor, vai ter que acompanhar projetos, vai ter que analisar a falha, seus impactos e quais são as ações de bloqueios factíveis, vai ter que buscar constante melhorias, investigar essas causas, fazer análise de falhas, ensaios, apoio técnico à manutenção, ajuda no desenvolvimento de procedimentos junto com a manutenção, desenvolvimento junto a fornecedores. Então é uma ação proativa para aumentar a confiabilidade dos teus sistemas. A engenharia de manutenção trabalha com diversos domínios dentro da empresa, que vai fazer gestão de equipamentos, de atividade de manutenção, sobressalentes, recursos humanos, documentação, gestão econômica, financeira, né, da manutenção. Quando a tua empresa é menor e você não tem essa gerência de manutenção, não tem uma engenharia de manutenção formal, normalmente é no PCM que você faz isso daqui também. Então vai depender do tamanho da tua empresa, como que ela está estruturada. E gerenciar é administrar. Se você não gerencia, você só está agindo reativamente. E para gerenciar você tem que medir, porque quem não mede não gerencia. Tem que ter seus indicadores. E tudo isso é articulado pela engenharia de manutenção. E por que a gente faz isso? Se eu trabalhar só com manutenção corretiva, eu vou ter um resultado para minha empresa. Quebrou, eu conserto. Quebrou, eu conserto. Quando eu vou para uma preventiva, número 2, já melhora a minha solução, porque eu não estou só agindo depois que o equipamento quebra, estou me antecipando a falha. Quando eu mudo para uma preditiva, o meu crescimento aqui muda de patamar. Você vê que o ângulo de crescimento, de evolução aqui é outro. Então agora eu estou medindo, estou identificando os defeitos para agir antes da falha.
E quando eu pego uma engenharia de manutenção bem estruturada, eu estou eliminando as causas raiz de falha. Aí eu tenho um outro espectro analisado. E por que tudo isso? Pelo modismo? Não, é pelo vil metal. Pense que a tua empresa tenha um único equipamento de 1 HP. Se eu optar por ações corretivas não planejadas, eu vou gastar de 17 a 18 dólares por ano para manter esse sistema funcionando. Se eu optar pela preventiva, de 11 a 13. Então é mais barato preventiva do que corretiva? Sim, ao ano fica mais barato. O custo dele, se eu usar uma preditiva com a corretiva planejada, de 7 a 9. Ah, agora gostei. Sair de 17 para 7, isso é muito interessante. E se eu tiver uma engenharia de manutenção funcionando, um PCM atuando de forma proativa para eliminar causa raiz das falhas, eu baixo isso de 4 a 5 dólares por ano. Então, quando eu estou organizando a minha manutenção, eu estou melhorando os meus resultados financeiros, inclusive, em relação aos custos de manutenção. Aqui tem um dado da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, como que está o percentual entre manutenção corretiva, manutenção baseada no tempo e manutenção preventiva, baseada no estado, que é preditiva. Ao longo, para cada setor, ó, de petróleo, 47, 39, 14. Ainda nós temos uma média muito grande de ações corretivas no trabalho, 38%. Trabalho com manutenção preventiva, 41% nesses setores pesquisados, e 14% trabalho baseado na preditiva. E 8% em outras combinações de maneiras. Então tem um campo muito grande aqui de avanço para essas novas tecnologias ainda. Nós estamos muito reativos em relação à manutenção. E por que isso? Se eu fizer muita manutenção, essa linha vermelha, meu custo de manutenção cresce. Se eu não fizer nada de manutenção, meus custos de reparo decorrente à falha cresce. Então eu tenho que achar o ponto ótimo, quando que vale a pena fazer, em qual tempo fazer essa manutenção. Tem alguns modelos estatísticos que, se eu souber os custos de manutenção, o custo de parada, custo de manutenção preventiva e corretiva, eu consigo saber se existe esse ponto ótimo e qual é o intervalo ótimo para fazer essa intervenção. Mas isso é tópico para um outro momento. Por enquanto vamos ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.